E nós vamos aprender com Deus como vencer as nossas guerras. Eu falei aqui quarta-feira que nós vamos agora passar por uma série de mensagens em que nós vamos buscar em Deus as estratégias bíblicas para que possamos vencer as nossas limitações, para que a gente possa vencer aquilo que talvez durante muito tempo tem vencido você. A Bíblia Sagrada traz para todos os segmentos, para todas as áreas das nossas vidas, um direcionamento bíblico para que a gente obtenha vitória, para que a gente obtenha a direção de Deus, para que você vença a sua guerra. Cada um de nós travamos todos os dias uma guerra. Você sabe que a vida é uma guerra, né? Desde o momento que nós nascemos até o fim da nossa vida, nós vamos enfrentar em diversos momentos, diversas situações que nós vamos ter que agir em direção, em conformidade com a palavra de Deus, em direção ao que o Senhor nos tem ensinado, para que a gente possa vencer. E o tema de hoje, desta série que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, como vencer as nossas guerras, o tema: ser forte e corajoso. Deus quer que você seja forte. Diga: Deus me quer forte e corajoso. Corajosa. É assim que Deus nos quer. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Esta foi a palavra do Senhor para a vida de Josué. No capítulo 1, no versículo de número 6, ele diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai amado e eterno, nós nesta hora nos agarramos com fé, nos agarramos com paz, nos agarramos com alegria, Senhor, a Tua palavra. Eu sei, ó Deus, que o Senhor quer falar aos nossos corações. Por isso, Pai, que em nenhum momento a minha carne seja empecilho ou impedimento para a ação do Teu Espírito. Eu também repreendo do nosso meio toda a carnalidade, Pai. Eu repreendo do nosso meio tudo aquilo que não tem parte com o Senhor. Porque esta palavra precisa chegar ao coração de milhares de pessoas. Aqueles que se encontram aqui nesta noite. Mas centenas de milhares de pessoas através das redes sociais em qualquer canto deste planeta. Senhor, que a sua voz seja ouvida. E que o Senhor possa despertar este homem forte, esta mulher forte, este homem corajoso, esta mulher corajosa. Talvez alguém que neste momento entrou aqui ou me assiste se sentindo fraco. Talvez alguém que venha insistindo em dizer que não tem forças, que não tem mais vontade. Talvez alguém que pensou em largar tudo, jogar a toalha, em se entregar. Mas hoje, o Teu Espírito nos traz aqui para nos fortalecer, Senhor. Para que sejamos homens e mulheres fortes e corajosos. Que a Tua palavra restabeleça isso em cada coração. Que a Tua palavra hoje, Pai, seja, Deus, forte, firme e vital para fortalecer a vida na fé de cada filho, de cada filha, de cada eleito, de cada eleita, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, viu, Mel? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. O
O Senhor nos trouxe aqui hoje, não por acaso, e não apenas para mais uma reunião, para que você saia hoje daqui da mesma maneira que você entrou. Não. Diga, Deus quer que hoje eu saia daqui fortalecido nele. Deus quer que você saia hoje daqui com as suas forças renovadas nele. Porque a palavra de Deus, quando ela cai em boa terra, que é o meu e o seu coração, ela germina, ela frutifica e ela gera transformação. Que a palavra de Deus hoje possa transformar qualquer estado da sua vida, qualquer situação, qualquer pensamento, aquilo que está aí norteando a sua mente, o seu coração, que você veja a palavra de Deus hoje trabalhando no mais íntimo do seu ser. Amém? Então, como eu havia dito, nós vamos começar agora uma série de pensamentos em que nós vamos ver Deus agindo e libertando você, talvez de muitas limitações que durante muitos anos você vem aí permitindo como uma cadeia, como uma prisão na sua vida. Algumas pessoas, o Senhor me falava isso, estão vivendo como se estivessem acorrentadas, né? Há muitas limitações, como se uma corrente estivesse aos pés de algumas pessoas, impedindo que essas pessoas avançassem e crescessem na vida. Talvez você nem perceba, mas há alguma coisa, seja em termos espirituais, seja talvez em termos emocionais, travando ou amarrando a sua vida de tal forma que você não consiga avançar e prosseguir. Deus não quer, escute isso, Deus não quer que você viva sonhos, né, durante anos e anos sonhando e não vivendo o sonho. Nós não fomos chamados por Deus para viver como sonhadores. Nós fomos chamados por Deus para sermos conquistadores. A palavra profética para nós este ano foi essa, que seria um ano de grandes conquistas. Esta palavra nasceu no coração de Deus, veio da parte de Deus para a minha e para a sua vida. E eu e você temos o dever, diga, eu tenho o dever de acreditar nesta palavra profética. Você tem o dever de acreditar para que ela possa se cumprir na sua vida. Então, algumas pessoas estão vivendo apenas o sonho, apenas sonhando, apenas desejosos, apenas almejando alguma coisa. Deus não quer que você viva apenas sonhando. Deus quer que você seja um conquistador dos seus sonhos. Deus não quer que você tenha lá um lindo projeto bonito, né, de vida vitoriosa dentro de uma gaveta sem que ele se realize. Deus não quer que você tenha um sonho de montar um negócio, de montar uma empresa, ou de ter a sua independência financeira, apenas, sabe, na sua mente, no seu coração, ou engavetado numa pasta dentro de uma gaveta. Ou talvez até dentro de uma folha na capa da sua Bíblia. Deus quer que você conquiste. Diga, Deus quer que eu conquiste. Diga, Deus me chamou para ser um conquistador, uma conquistadora. Deus quer isso de nós. Então nós precisamos compreender com Deus qual é o caminho, qual é a direção, qual é a estratégia bíblica para que o teu sonho se torne realidade. Você precisa da direção de Deus. Eu queria também lhe dizer que quando nós pegamos a palavra de Deus, o povo de Deus, parece que assim, é tão interessante isso, que às vezes chega a assustar. Mas parece que o povo de Deus, o povo hebreu, o povo judeu, não teve nenhum alívio durante a vida. Bispo, Deus me livre. Se nós pegarmos a trajetória bíblica do povo hebreu, você vai perceber que sempre este povo esteve lutando por alguma coisa. Fosse por uma terra, fosse para a realização de um projeto, fosse para não ser destruído, às vezes uma luta para se defender, para que o caos não se instalasse contra eles. Muitas vezes, povos se levantaram contra o povo de Deus, apenas com maldade, com impiedade no coração, para de alguma maneira tirar o que Deus havia dado ao seu povo, por inveja, por ódio, por raiva, enfim. Mas sempre Deus deu uma estratégia clara e específica
para cada momento de guerra. Então saiba, para cada momento da sua vida, Deus tem uma estratégia para que você vença. E talvez, se você ainda não venceu, é porque você não identificou ou não tem aí observado, não tem esse conhecimento desta estratégia bíblica para que você vença. Talvez você está durante muitos anos com alguma coisa parado, porque você ainda não havia compreendido qual é o caminho, qual é a direção, qual é a estratégia de Deus para que você possa vencer. Então, eu preciso te mostrar isso à luz da Bíblia Sagrada, porque as promessas de Deus não são uma utopia, né? As promessas de Deus não é uma coisa assim que Deus prometeu e parece que é um faz de conta para nós. A palavra profética para o nosso ministério no início do ano não é uma palavra que Deus nos traz apenas para dizer que temos uma palavra. É uma palavra que Deus faz com que ela se cumpra. Olha o que diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, quantas são as promessas de Deus para a sua vida? Tudo que Deus te prometeu, Deus não prometeu para não cumprir. Se você tem algo que Deus colocou no teu coração, se você tem uma palavra profética de conquistas liberada ao nosso ministério, se você tem algo que Deus tem aí dirigido a sua vida, tem inquietado você. Às vezes Deus começa um projeto com uma inquietação. Às vezes algo surge na sua vida, no seu coração, parece que do nada, mas começa a brotar uma inquietação, começa a brotar um desejo, começa algo aí borbulhar dentro de você. É Deus inquietando você para que você entenda que Ele tem algo para mudar a sua vida, a sua sorte. Nós não podemos ignorar a inquietação de Deus no nosso coração. Se você não tem aí vivido esta inquietação, alguma coisa está errada na tua vida. Se você não tem se sentido incomodado por Deus para uma mudança, para a realização de algo, para uma conquista, para um avanço, para uma transformação, alguma coisa de errado está acontecendo dentro de você. Porque Deus inquieta o nosso coração a todo momento para nos levar a um fim proveitoso, para nos levar diante daquilo que Ele tem para cada um de nós. Diga, Deus inquieta os corações. Deus inquieta, amados. Deus começa a inquietar. Às vezes Deus permite que algumas coisas surjam no seu caminho para te colocar numa fronte de batalha. Às vezes Deus permite que algumas situações aconteçam para que Ele te coloque no lugar que você tem que estar. Escute, uma guerra não é uma coisa ruim, espiritualmente falando. Uma situação que às vezes surge na sua vida, que tem a aparência do mal, tem a aparência do caos, muitas vezes não é o caos. É o início de uma grande jornada de Deus para a sua vida. Há quem diga, quem olhou para a vida de José, sendo algemado, sendo entregue como um escravo, sendo vendido à casa de Potifar, há quem diga que ali era o fim daquele homem. Mas José jamais teria saído da casa do seu pai, se não fosse de outra maneira, daquela maneira. De outra maneira ele não teria saído. Às vezes, escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Às vezes Deus chacoalha a tua vida. Às vezes Deus coloca um movimento na sua vida. Às vezes Deus coloca alguém importunando você. Às vezes Deus coloca alguém como uma pedra no teu sapato. Às vezes Deus coloca alguém no teu caminho para tirar você da chamada zona de conforto. Ele gera uma inquietação para você se mover, para que Ele coloque você onde você tem que estar. Às vezes nós nos acomodamos numa vida, desculpe a expressão, medíocre. Às vezes nós nos acostumamos com o fracasso, com uma vidinha, com qualquer coisinha, mas não é isso que Deus tem para você. A Bíblia Sagrada diz que Deus tem um plano de vida vitorioso para você viver, e você vai viver isso.
Você vai viver isso. Você precisa se abrir para isso. Você é capaz de acreditar no que eu estou lhe dizendo? Vamos ler novamente, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas. Tem nele diga, eu tenho o sim de Deus. Você tem o sim de Deus. Porquanto também por ele é o amém, ou seja, que seja feito, que se cumpra, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, nós temos que confiar em Deus e nos fortalecer no Senhor, sermos fortes e corajosos para enfrentarmos, seja qual for a guerra, porque Deus vai nos dar a vitória. Às vezes nós falamos de guerra e a gente pensa assim, guerra é brigar contra alguém, guerra é arrumar confusão. Bispo, eu sou de paz, eu também sou. Mas existem guerras no âmbito espiritual que nós temos que guerrear. Existem situações que afrontam a soberania de Deus e nós temos que lutar contra elas. Existem situações espirituais que afrontam a vontade de Deus para a tua vida e você tem que lutar contra isso. Existem situações que afrontam a natureza divina, que afrontam a natureza de Deus e nós temos que lutar contra isso. Nós não podemos aceitar aquilo que não é bom, aquilo que não é perfeito e aquilo que não é agradável. Você não pode aceitar na sua vida aquilo que não procede de Deus para você. O problema é que muitos de nós temos aceitado. O problema é que às vezes a gente vai se acostumando a viver, a dar um jeitinho e deixa como está. Escute o que eu estou lhe dizendo em amor. Se você não se mover, Deus vai te mover. Se você não marchar, Deus vai te empurrar do barco, para que você aprenda a marchar, para que você aprenda a nadar, melhor dizendo. Deus vai fazer alguma coisa acontecer, porque o que Deus tem para a sua vida tem que acontecer. Às vezes nós vamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós vamos nos afastando dos propósitos divinos de Deus para nós, porque nós encontramos um terreno aparentemente sólido, e nós queremos ficar ali. E às vezes não é isso, ou foi por um momento, não é mais. Tem coisas que é momentânea para a sua vida. Tem coisas que são passageiras para a sua vida. E você tem que ter este time, este feeling de Deus, este entendimento da parte de Deus para a sua vida. Amém? Então, não há gigante, amado, que possa resistir alguém que está vivendo o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você crê no que eu estou te falando? Estou sentindo a igreja meio intimidada. Você está acreditando no que eu estou te falando? Fala para o teu irmão, fala aí, fala. Se você não se mexer, Deus vai te empurrar. Fala aí para o teu irmão. Deus vai te empurrar. Se você não se mexer, Deus vai te empurrar. Às vezes a gente não se mexe, Deus empurra. Isto é bíblico, tá? Porque quando a águiazinha não quer voar, a águiazinha está no ninho, depois você estuda isso. O que a águia faz com a águiazinha? A mãe águia vai para o cume da montanha mais alto que existe, põe os seus ovos ali, para nenhum predador comer. Quando nascem as águiazinhas pequenininhas, ela sai todo dia para caçar, e ela traz comida, ela traz alimento, até que as águiazinhas vão crescendo, aí começa a crescer o peninho, a asinha, aí elas têm asas para voar. Só que é muito confortável, está no ninho e todo dia vem a mãe águia e traz comidinha, e traz comidinha, e traz comidinha. Ué, é uma delícia. Estou aqui na minha zona de conforto. Chega um dia que a mãe águia diz, é hoje. Ela vai com o bico e ela empurra. E a águia começa a despencar e daquela altura, e elas começam a bater a asa de desespero e saem voando. E elas aprendem a voar. Se você não bater as suas asas, Deus vai fazer você aprender a voar na marra. Entenda o que eu estou te dizendo. Porque a gente precisa ser forte e corajoso para alcançar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Olha só o que diz Deuteronômio 11, 22. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações
e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Olha o que Deus está falando aqui ao povo dele. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Olha o que Deus fala a Moisés no versículo 25. Ninguém, diga ao povo, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Deus fala para Moisés que nenhuma nação seria capaz de lhes resistir se o povo andasse debaixo dos seus estatutos, se o povo guardasse os mandamentos, se o povo guardasse a promessa, se o povo guardasse a palavra. Deus fala para Moisés, não haverá ninguém que lhes possa resistir. Havia uma promessa entre Deus e o seu povo, ratificada, em que Deus diz sim e amém. Só que entre esta promessa, nós sabemos que ocorreram algumas coisas. Nós percebemos que algumas coisas aconteceram aqui durante este período da promessa de Deus. Moisés fica durante 40 anos fora. Moisés vem depois de 40 anos. Moisés, aos 85 anos, sai numa missão extraordinária, que é conduzir o povo à terra prometida. Em Deuteronômio, ele ratifica a promessa de Deus. Só que uma coisa inesperada acontece no meio do caminho. Uma coisa que talvez o povo hebreu não imaginasse naquele momento. Moisés morre aos 120 anos de idade. Ele vê Canaã de cima, ele olha toda Canaã, mas ele não pode entrar, ele morre. E quando ele morre, Deus ergue alguém, um substituto, para conduzir o povo. Eu queria extrair uma lição para você entender aqui. Quando Deus tem uma promessa para o seu povo, não importa o que acontece no meio do caminho, Deus vai cumprir o que ele prometeu. A promessa de Deus não morreu com Moisés. A promessa de Deus continua, ainda que Moisés estivesse morto. O que você precisa entender com isso? Que existem coisas que acontecem na nossa vida, que aconteceram, foi trágico, foi difícil, foi um momento delicado, mas isso não invalida o que Deus te prometeu. Não é porque no meio do caminho algumas coisas acontecem e às vezes saem fora do nosso governo, do nosso controle, isso não significa que Deus não esteja controlando a situação na sua vida. Às vezes você se sente intimidado, eu vou lhe dizer por quê. Porque no meio do caminho surgiu uma coisa, um problema, uma luta, você perdeu algo, alguma coisa deu errado, e aí você invalida toda a promessa de Deus por uma situação difícil. Você não pode fazer isso. Um momento de dificuldade não pode paralisar alguém que recebeu uma promessa de Deus. Um momento de dificuldade não pode paralisar os teus sonhos e os seus projetos. Não é porque alguma coisa deu terrivelmente errado aos olhos humanos que aquilo que Deus te prometeu é inválido. Porque nós iniciamos este ano com uma promessa de conquistarmos. E terrivelmente nós vimos uma praga avassaladora assolar a nação brasileira, como vários países do mundo. E parece que este mal que se levantou contra a nossa nação fez com que alguns se esquecessem da promessa de Deus. O caos não invalida a promessa. O caos não invalida o que Deus prometeu a você. Diga, Deus me prometeu um ano de grandes conquistas. Amados, é um ano de grandes conquistas. É um ano de grandes conquistas para nós. Você imagina Moisés, olha, da planície de Moabe. E ele olha, ali na Jordânia.
E de repente ele olha lá embaixo e ele diz, cheguei! E Deus disse, você não vai entrar. Ele disse, não, mas você não vai entrar. E aí chega a notícia. Gente, eu fico imaginando, de verdade, eu fico encenando na minha cabeça, alguém chegando e diz, vocês não vão acreditar. Moisés morreu. Naquele momento, dizer Moisés morreu acabou tudo. Acabou tudo. Porque Moisés era o líder. Às vezes alguma coisa acontece, a gente acha que, porque tem alguém liderando, porque tem alguém no comando, porque tinha alguém que ia nos ajudar, porque alguém que havia prometido não está mais naquele posto para poder te beneficiar, porque alguém tinha falado, ei, Deus não está morto. Deus não está morto. Moisés morreu. O ano teve Covid-19, mas Deus não está morto. A promessa de Deus não morreu. Este é um ano de conquista, sim senhor, sim senhora. E não me importa a mim se faltam 4 meses, 3 meses, 2 meses ou 1 mês. Se Deus prometeu na minha vida, eu vou conquistar tudo aquilo que Ele me prometeu. Porque quem me prometeu não foi Moisés, foi Jesus naquela cruz, quando disse, está consumado. A promessa foi trazida por Moisés. Ele foi porta-voz, mas ele não era o autor da promessa. O autor da promessa é Deus. E o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Se Ele tiver que tirar você da sua zona de conforto, Ele vai te tirar. Se Ele tiver que mexer com você, Ele vai mexer. Mas a promessa dEle vai se cumprir na tua vida. E você precisa acreditar nisso. Louvado seja Deus. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, minha irmã. Acredite nisso. Olha, vamos ver isso aqui para você compreender. Josué 1:1 sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés morreu. Ele era humano, servo do Senhor, que este falou a Josué. A partir do momento que Moisés sai de cena, Deus coloca no lugar dele alguém que iria concluir a missão, não de Moisés. Escuta, a missão nunca foi de Moisés. O projeto nunca foi de Moisés. O projeto foi de Deus. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Às vezes a gente acha que o projeto é nosso. Quando nós falamos aqui, eu falei, nós vamos ter que trocar as caixas da igreja, mesa de som, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu. Não vai dar. Eu pensei humanamente. Até que eu comecei a me lembrar que o projeto não era meu. Quem começou a obra não fui eu. Às vezes a gente acha que a gente está no controle. Esse é o nosso erro. Esse é o nosso erro, achar que a gente está no controle da situação. A gente fica se questionando, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que vai dar? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? A gente fica se questionando. A gente fica tentando achar uma resposta para tentar ajudar Deus. Às vezes a gente fica tentando arrumar um jeito, sabe, para poder ser advogado de Deus, para defender Deus, sabe, para dar um jeitinho. Deus não precisa de advogado. Ele é o advogado dos advogados, é o juiz dos juízes. Eu não preciso defender Deus e dizer assim, não, gente, olha, é o Covid-19, mas você teve uma conquistazinha aqui e ali, né, olha. Que conquistazinha, amado? Você pode conquistar o que você quiser, porque maior é o que está na tua vida. É com Deus que você vai vencer. É com Ele que você vai ter vitória. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de mim tentando justificar, porque o ano, meu irmão, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Às vezes a gente quer assumir o controle. E a gente fica questionando, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou resolver? E eu comecei a pensar, como é que vai ser? Eu falei, vai ser do jeito que Deus quer, porque Ele é o Senhor desta casa e Deus fez tudo que nós precisávamos. E ainda aquilo que não foi feito, Ele fará, porque este é um ano de conquistas. Eu tenho conversado com pessoas que têm me dito, bispo, Deus tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. Eu conversava hoje de manhã com uma família em Santos. Eu fiquei boquiaberto. Alguém construir uma casa em 30 dias. Uma casa com mais de 90 metros. Uma área com 5.000 metros que Deus abençoou. Eu fiquei perplexo. Em 30 dias. E os recursos de repente surgiram, as coisas aconteceram.
Porque é um ano de conquista. E se nós nos agarrarmos com fé, olharmos para a promessa, ela vai se cumprir. Deus vai fazer acontecer. Moisés morreu. Moisés estava morto. Deus já colocou alguém no lugar dele. Falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus ratifica a promessa. Todo lugar, aquilo que ele havia falado para Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, porque como eu prometi a Moisés. A promessa não era de Moisés, era de Deus para o povo, através dele. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Aqui começa a se repetir tudo de novo. E toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. No versículo 5 ele diz assim: ninguém vos poderá resistir. Diga, ninguém me poderá resistir. Ninguém pode resistir o que Deus prometeu para nós, amados. Olha o que ele diz: assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Havia uma guerra pela frente, havia uma muralha para ser derrubada, mas Deus havia dito: eu sou com vocês. Você imagina, durante 40 anos, você imagina Josué andando ao lado de Moisés? Josué é chamado, de 40 anos para baixo não morreu. De 40 anos para cima morreu todo mundo, menos Josué e Calebe. Por quê? Porque acreditaram na promessa de Deus. Aí você começa a fazer a conta. 40 anos que ele já tinha, em torno de 45 anos. E ele anda com Moisés mais 40 anos. Quantos anos Josué tinha? Quantos? 85 anos. É que no filme, né, na novela, aparece Josué, parecendo até comigo, forte, bombado, musculoso, com essa caixa de peito, com essa barriga tanque. Precisa saber que modelo, né, de tanque. Mas ele tinha 85 anos, a mesma idade de Moisés. Quando Moisés assume, ele aos 85 anos de idade, Deus chama ele e fala: agora o negócio é contigo. Agora eu vou ser com você, vou te capacitar, vou te levar, você vai comigo. Eu vou te dar a vitória, vai dar tudo certo. E Deus fala para ele o seguinte, uma palavra que Deus traz a Josué, olha só, capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus fala para ele o seguinte: ser forte e corajoso. E eu fiquei meditando nisso aqui esses dias todos. Porque eu falei, por que Deus não chegou para Josué e falou assim: Josué, fala para o povo ser forte e corajoso. Deus não falou isso. Você percebe com quem que Deus está falando? Ser forte e? O negócio era com quem? Era com Josué. O negócio de Deus é com você. Diga, o negócio de Deus é pessoal. Comigo. Diga, é comigo. É você que tem que ser forte e corajoso. Deus não falou para ele ser corajoso e forte. Deus falou ser forte e corajoso. Nós vamos entender isso aqui, o que significa ser forte e corajoso. Porque Josué foi um homem forte com Deus, foi um homem corajoso. Ele viu Deus honrar a sua força e a sua coragem. Agora, a questão principal para nós entendermos é: o que é ser forte? O que é ser corajoso? Porque quando se fala de forte, é unânime. A gente começa a pensar no que nós temos de recurso. Você tem que ser forte. Você fala, de onde que eu vou tirar força? Como é que eu vou ser forte no momento desse? Quando Deus fala para ele ser forte,
não era para ele, né? Desculpa aqui, não quero brincar nesse momento, mas não era para ele ir na academia, não era para tomar vitamina, não era para tomar biotônico Fontoura com ovo de codorna, ovo de pata e não sei o que lá. Não era nada disso. Quando Deus fala para ele ser forte, Deus não está falando para ele que ele ia ter que pegar muito peso. Não. Não é isso que Deus está falando para ele, quando ele diz ser forte e corajoso. Há um segredo aqui. Engraçado o dicionário, quando fala de forte, eu fui ver no dicionário, né? O que quer dizer forte no dicionário? O dicionário quer dizer assim, quando alguém é forte, né? Quando alguém é forte, corajoso, é alguém que não tem medo. É alguém que expressa coragem, bravura, valentia, é alguém destemido. O Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso. Deus destacou a importância de ser forte. O que é ser forte, igreja? Porque nós precisamos entender a definição do ser forte para que possamos ser fortes. Ser forte é ser alguém totalmente dependente de Deus. Ser forte é ser alguém totalmente submetido à vontade de Deus. Quando nós nos submetemos inteiramente à vontade de Deus, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, quando entende isso, esta força que vinha de Deus, ele fala isso aqui em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu. Ou seja, como que eu me fortaleço? No Senhor, na força do seu poder. De que maneira? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso aqui é guerra. Você tem que estar revestido da armadura de Deus. Para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. É em Deus que nós nos fortalecemos. É através de uma vida espiritual, é através da palavra, é através da direção de Deus. O mundo tem direção para tudo, mas só o Senhor tem o caminho que leva à vitória. Às vezes nós estamos tentando lutar com a estrutura ou a armadura que não nos cabe. Eu me recordo recentemente, a bispa dava uma palestra para as mulheres no Zoom, e ela falou com muita riqueza de detalhes, quando Davi vai para a guerra e ele começa a colocar toda a roupa de Saul, e ele não consegue andar. E ele diz, eu não posso ir com essa roupa, ele não conseguia se mover, porque aquela roupa, aquela armadura, havia sido feita para Saul, não era para Davi, não era para ele, não era dele. Às vezes nós queremos pegar a estratégia do mundo e aplicar na nossa vida. Às vezes nós queremos pegar a estratégia do mundo e misturar com a estratégia bíblica, não dá. Luz e trevas não se mistura. A sabedoria humana é terrena, animal, demoníaca, é pequena. Mas quando eu sou revestido, volta para mim, revestido da armadura de Deus, eu fico firme, aí eu fico forte. Aí eu sei que nada nem ninguém pode me derrotar. Por quê? Porque mentalmente, a minha mente se transforma na mente de Cristo. Porque mentalmente eu sei que na carne eu sou fraco, mas em Deus eu tudo posso. Se fortalecer no Senhor, ser forte e ser corajoso, é ser alguém totalmente dependente de Deus e usar a estratégia de Deus. Biblicamente, todos os homens que usaram uma estratégia humana se arrebentaram. A Bíblia narra um episódio central da derrota e a queda de um rei. Quando Saul, na sua humanidade, na sua estratégia humana, na sua maneira humana de observar a vida, ele havia um direcionamento de Deus, uma direção de Deus para a vida dele. Espera o profeta fala, se vai ou se não vai para a guerra. O profeta dá a palavra, se tem a bênção de Deus ou se não tem. Ele tinha que esperar o profeta. Ele tinha que esperar o profeta. Samuel demorou. Ele foi ficando inquieto.
E ele diz, vou montar a minha estratégia. Ele mandou chamar a cartomante. Foi lá, se consultou com a cartomante. A cartomante deu uma direção para ele. Ele mandou o povo para a guerra. Quando ele manda o povo para a guerra, o povo sai, chega Samuel, o profeta. E Deus fala assim, por intermédio do profeta, que loucura foi essa que você fez? Fala, você demorou, o povo estava agitado, eu arrumei uma estratégia humana para resolver o problema. Ele diz, hoje, você não é mais rei diante de Deus, diante de Israel. Deus hoje tirou a tua coroa, hoje você não é mais rei. Você vai reinar até você morrer. Mas diante de Deus você não tem mais a bênção de um rei. A bênção de Deus não está mais sobre a sua vida. Você percebe como às vezes uma estratégia humana, a gente quer tentar arrumar um jeito, arrumar uma maneira. Gente, confia em Deus. Você tem que se revestir da armadura de Deus, porque se não fosse da armadura de Deus, Deus diria, vamos nos revestir das estratégias humanas, da sabedoria humana, da ciência, mas tudo isso é maravilhoso. Mas o que dá direção norte para a minha e para a tua vida é a palavra de Deus, ela é a bússola para o teu caminho. Ela é lâmpada para os teus pés. Se nós não entendermos que a palavra de Deus é a lâmpada que vai iluminar o nosso caminho, que vai dissipar a escuridão, que vai dissipar as trevas, nós não vamos vencer, não vamos ser fortes, não vamos ser corajosos, porque o mundo vai nos engolir. A Bíblia diz que o caminho do homem, ou seja, a estratégia humana, é bonita, é florida, mas o final é caminho de morte. Mas a estratégia de Deus é uma estratégia vitoriosa. Eu quero te fazer uma pergunta. Com qual estratégia você quer lutar as suas guerras? Você tem que tomar uma decisão hoje. Ou você vai com as estratégias do mundo e vê no que vai dar, e eu sei aonde vai dar, ou você vai com as estratégias de Deus, porque aí, meu irmão, com Ele você vai saltar a muralha, e se você não conseguir saltar, Ele derruba a muralha para você. Porque quando Deus falou, Josué, ser forte e corajoso, Deus deu estratégias para que Josué vencesse a batalha. Se nós pensarmos aqui humanamente, qual era o melhor recurso que ele poderia ter tido? Ele teria que ter montado uma estratégia para tentar abrir um dos portões de Jericó. Ele teria que ter arrumado uma estratégia, de alguma maneira, para invadir Jericó. Ele teria que ter arrumado um jeito, alguma coisa, algo muito poderoso, muito forte, para derrubar aquela muralha. Era impossível. Ela era praticamente intransponível. Era impossível. E Deus fala assim para ele, rodeia, anda em volta, marcha em volta da cidade, eu vou dar ela para vocês. E eles começaram a dar volta, a dar volta. Eu fico imaginando o povo olhando um para o outro dizendo, tá com o pé, chuta a porta, só rodeia, só rodeia, só rodeia. O que Deus quis mostrar, e eu queria que você entendesse, que para Deus derrubar uma muralha, Ele não precisa de mim, não precisa de você. Para Deus fazer você entrar na terra prometida, Ele não precisa da tua força, Ele não precisa da tua capacidade, Ele não precisa do teu entendimento, não precisa do teu dinheiro, não precisa de nada teu. Ele precisa que você obedeça, seja forte e corajoso, porque a maior força que nós precisamos ter é a força da obediência. Uma das coisas mais difíceis que o homem tem é ter a força e a coragem para obedecer a Deus. Muitas vezes quando o propósito ou o plano de Deus parece uma coisa absurda. Tem coisa que vai ser absurdo, amados. Tem coisa que vai ser absurdo. Tem coisa que vai beirar a loucura. Mas você tem que acreditar que Deus está com você nesse projeto. Você tem que acreditar que se Deus te inquietou o coração, se Deus te jogou no meio do fogo, é porque a chama não vai arder em você. Se Deus permitiu que você estivesse no meio daquele mar, é porque a água não vai te submergir como nós cantamos aqui. Você tem que acreditar no que Deus prometeu para a sua vida. Você tem que acreditar que aquele que fez a promessa para você é fiel para cumprir. Porque às vezes nós estamos esgotados fisicamente. Às vezes humanamente falando acabou o recurso. Um esgotamento.
E quando se fala em esgotamento, eu comecei a pensar. Gente, vamos pensar, nós somos pessoas inteligentes demais. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não é inteligente. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Temos 4 ou 5 aqui que não são. Nós somos inteligentes. Depois de 40 anos perseguindo um sonho. Desculpa, fala para mim. De verdade. Dá vontade de continuar? Às vezes você está 4, 5 anos perseguindo um negócio, não dá certo, você vai falar, você é louco. Perdi 4 anos da minha vida com isso aí. A gente já desiste. Aqueles homens, mentalmente, fisicamente, havia um esgotamento. E quando Josué fala, seja forte, seja corajoso, apenas obedece. Você vai ter que ter essa força que Deus quer que você tenha. É essa força que Deus quer que você tenha hoje. A força e a coragem de se submeter e de obedecer a Deus para ver aonde Ele vai te levar. Sai hoje daqui entendendo isso. Que a tua maior manifestação de força é se revestir aqui, ó. Se revestir aqui, ó. Nas armas de Deus. Porque a nossa capacidade, amados, ela só tem efeito quando nós entendemos que Deus é quem nos capacita. Paulo fala isso em 2 Coríntios 3:5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Diga, minha capacidade e a minha suficiência vem de Deus. Quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem um grande sonho? Vou te fazer uma pergunta. Você acha que você pode alcançar? Se a capacidade e a suficiência vem de Deus, a resposta é sim. Se a capacidade e a suficiência vem de Deus, a resposta é sim, eu posso. Sim, nós podemos. Eu iniciei o culto hoje com João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Nós podemos. Nós podemos, amados. O salmista diz assim, bendito seja o Senhor, Salmo 144:1, bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Quem é que nos capacita, igreja? Deus. Você é capaz de hoje olhar para o teu sonho e dizer, Deus vai me capacitar para conquistar isso aqui? Eu não estou falando para você de pensamento positivo não, viu? Eu não estou falando para você, sabe, que não, estou dizendo para você que Deus vai adestrar Deus vai te capacitar. Deus vai fazer algo surgir na tua vida. Nem que você tenha que ficar rodeando uma cidade até o muro cair. Mas Deus vai fazer com que algo aconteça na sua vida. Olha hoje para o teu sonho. E começa a olhar hoje, dizendo para o teu projeto, Deus vai me dar essa bênção. Deus vai me fazer adentrar nesta terra prometida. Queria dizer para você que está aí, tem um negócio, tem um comércio, começa a olhar para o teu comércio e dizer, Deus vai me dar vitória nisso aqui. Deus vai me honrar, Deus vai fazer. Sabe, você que está hoje aqui, alguém me assistindo, está desempregado, está sem trabalho. Essa palavra é para você. Deus pode te abrir uma porta amanhã o teu telefone vai tocar e Deus vai te abençoar com uma porta de emprego num lugar que vai trazer honra e dignidade à tua vida. A você que me assiste, a você que está aqui. Aquela resposta que você precisa vai bater na tua porta. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Acontece, amados. Acontece. Nós temos que entender isso aqui. O profeta Isaías, em Isaías 41, Nicole, versículo 13, ele diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Olha para o teu projeto agora e diga, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar, amado. Sozinho você não vai vencer não, mas Deus vai te ajudar.
Deus vai te ajudar. Diga, Deus vai me ajudar. Diga, minha capacidade e a minha suficiência vem de Deus. Diga, Deus vai me ajudar. Sabe algumas características importantes que nós encontramos na pessoa de Josué? Josué, eu anotei aqui, vou falar para você. Josué soube ser um excelente liderado quando ele esteve sob o comando de Moisés. Durante 40 anos, ele foi liderado por um líder. Ele nunca questionou. Escuta, não questiona o que Deus fala para você. Isso é uma lição de Josué. Diga, eu não vou questionar as ordens de Deus. Outro atributo de Josué, ele possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Havia um líder dentro dele. Há um líder dentro de você. Talvez você nem saiba. Diga, há um líder dentro de mim. Ou às vezes você não acredita nisso. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar que Deus pode fazer algo surpreendente através da tua vida. Por que não? Bispo, mas eu não passo de uma criança, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, eu não tenho nem estudo. Com que arma eles derrubaram a muralha de Jericó? Qual foi a bomba que explodiu, fez a muralha cair? Entenda, Deus não vai usar nenhuma estratégia humana sua. Deus tem a estratégia certa para que aquilo que você precisa aconteça. Existe um líder dentro de você. Você tem que acreditar nisso. Diga, há um líder dentro de mim. Diga, eu sou líder da minha vida. Diga, nos projetos de Deus, Ele vai me usar como líder para que eu possa vencer. Sabe uma outra característica de Josué? Coragem era uma marca constante na vida de Josué. Ele era corajoso desde a sua juventude. Desde que ele teve a sua peregrinação, foi um peregrino no deserto até chegar em Canaã, ele era um homem corajoso. Alguns historiadores até dizem que ele foi treinado, pelos egípcios, pelo exército egípcio. Há alguns historiadores que dizem isso, não posso afirmar. Que fez com que ele se tornasse até um grande combatente. Mas ele era um homem corajoso. Eu quero dizer para você, há um homem corajoso, uma mulher corajosa aqui nessa noite. Há. Você é corajoso? Dê um brado de vitória e diga, eu sou corajoso. Deixa eu ver se você é corajoso mesmo. Vai, vamos, gente. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Vamos dar um grito de coragem aí, gente. Sabe que, olha, com o marido você grita em casa. Com a mulher você grita. Quando o Corinthians faz gol, você grita. E agora está aí intimidado. Estão falando, é a máscara? Será que é a máscara? Faz aí, fala, eu sou corajoso. Ai, que mulherada brava. Nós somos corajosos. Há um corajoso aí dentro de você, amado. Talvez você nem sabia, bispo, há um homem, uma mulher corajoso dentro de você, estava esperando esta ordem de Deus, de hoje, para você avançar e conquistar. E Deus está te liberando esta ordem hoje, para você avançar, para você conquistar, para você vencer, para você não ter medo, porque Ele é com você. Ele é a tua capacidade, Ele é a tua suficiência. Oh, acredite! Acredite! Olha outra característica dele, ele estava sempre atento às ordens do comandante divino, estava sempre atento às ordens de Deus. O que Deus falou para Josué, ele fez. Esteja atento ao que Deus está te falando. Às vezes Deus está te incomodando, às vezes Deus está ali mexendo com você, às vezes tem uma pedra no teu sapato, é para você tirar esse sapato. Às vezes tem um negócio lá no meu trabalho, tá um negócio, tá tenso. Meu irmão, começa a orar. Deus, se é para eu ficar, eu vou ficar. Se quem está se levantando contra a minha vida é um energizado do inimigo, arranca esse Satanás daqui. Começa a orar. Deus vai agir.
Quando Deus começa a colocar inquietação, fica atento ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. Fica atento. Nós víamos, desde o ano passado, fazia uns 2 anos, e quebra a caixa, remenda a caixa, quebra a caixa, remenda a caixa, e quebra a caixa, remenda a caixa, e eu limitando a Deus. Aí eu, como é que está o saldo da igreja? Eu falei, meu Deus, Senhor, não deixa a caixa queimar, não deixa a caixa queimava. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quem que na igreja aqui é de oração? Eu falei, vou chamar uma irmã de oração, chamei a irmã, não vou nem falar o nome dela. Ela orou, pôs a mão na caixa, a caixa morreu de vez, não tem mais nem conserto. Eu falei, meu Deus, essa quando ora morre mesmo. E chegou uma hora que eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Deus começou a inquietar, mano, começou a explodir, e estoura a mesa, estoura não sei o que lá. Se eu não sou uma pessoa, Deus ia começar a falar, é um encosto, é o demônio, é a pombagira, é o capeta. Eu já ia trazer aqui o padre Quevedo para passar uma arruda aqui na igreja, para passar um sal grosso aqui, ia pôr uma figa aqui em cima do altar com sal grosso e uma pimenta, eu já ia fazer alguma coisa, já ia trazer uma benzedeira, já estava preocupado. Não, Deus começou a inquietar, para fazer o que Ele tinha que fazer. Para mudar aquilo que a gente não tinha coragem de mudar. Porque o certo é a gente ter tido a coragem de fazer antes de quebrar. A gente não teve, Deus falou, você não tem coragem não? Vou te mostrar como é que faz. Pá. Acabou. Você consegue entender o que eu estou te falando? Esteja atento ao que Deus está te falando. Às vezes Deus está falando com você há um tempão, você está agarrado num negócio aí, e eu não solto isso aqui. Deus fala, solta esse troço aí, que eu tenho um negócio melhor para você. Às vezes isso é verdade, às vezes você está agarrado a um punhado de farinha, sabe, um potinho de azeite, isso aqui é minha vida, é meu tudo. Deus fala, larga isso aí, que eu vou te mostrar o que é o teu tudo. Esteja atento à voz de Deus. Amém? Ele tinha, olha, característica de Josué, ele tinha consigo a clareza de que Deus lhe daria sucesso, porque ele era dependente e obediente a Deus. Ele tinha clareza que Deus ia dar vitória para ele. Você tem que ter isso claro na tua vida. Amado, faz assim, peito de pombo. Eu estou andando meio curvado, eu vou fazer tem um negócio, como é o nome daquele RPG, RPM? RPM é uma banda, o RPG. RPM canta aquela música, como uma deusa, você me mantém. É ele não? Não, né? Esse é o KLB. Sim, ó, faz assim, ó. Vamos, irmã, dá um plus, faz assim, ó. Dá uma erguida aí, faz assim. Vamos, irmão. Murcha a barriga e faz assim. Ó. Vim até com um terninho mais folgado para o botão hoje não estourar, né? Fala, eu tenho convicção que Deus vai me dar vitória. Você tem convicção? Tem ou não tem? Com todo que faz assim. Deus vai me dar vitória. Sentir firmeza. Deus vai me dar. Deus vai me dar a vitória, mas tem que ter essa convicção. Tem que ter essa convicção. Você vai sair de casa, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar hoje. Vamos lá ver o que vai dar hoje. Vai dar o quê, meu irmão? Vou lá para conquistar. Outro dia me chamaram para jogar futebol. Semana passada agora, quinta-feira, me chamaram. Eu fui. Cheguei lá, um monte de menino, 20 anos, 20 e poucos anos, eu falei, dou conta. Mas passou um dele um bico, deu outro, deu um cotovelo, já deixei 2 caídos no chão, falei, daqui não passa! Os caras, o cara é bravo. Estou assim meio, mais para lá do que para cá. Você tem que ter convicção que Deus já te deu a vitória. Não sai de casa sem essa convicção, não. Não sai de casa, vamos ver o que vai ser. Vou lá na reunião, né? Ó, ora por mim aí, seja o que Deus quiser. Que ora por mim aí, seja o que Deus quiser. Estou indo lá tomar posse da minha bênção. Estou indo lá tomar posse da minha vitória. Estou indo lá para conquistar o que Deus tem para mim. Eu tenho convicção que eu sou um vitorioso, que eu sou uma vitoriosa. Você tem que ter essa convicção. Outra coisa, por mais inusitado que parecesse, Josué nunca questionou uma ordem de Deus. Não questiona não, amado. Não questiona não. Bispo, eu fui lá, me disseram um não. Amado, não questiona a ordem de Deus não. Era para ser um não mesmo.
mas eu já estava com tudo pronto, eu estava com a minha estratégia. Meu irmão, Deus falou não, é não. Deus sabe a hora de dizer sim. Moisés ia lá, Faraó falava não. Josué ia lá, Moisés ia lá e Faraó falava não. E aí, Moisés ia lá e Faraó falava não. Ele foi. Cada não que ele ouviu tinha um propósito de Deus. Não se intimide quando você ouvir um não. Não duvide da promessa de Deus quando você ouvir um não. Porque um não, por trás de um não, tem um sim de Deus. Por trás de um não, tem um sim de Deus para a tua vida, meu irmão. Pode se alegrar no que eu estou te falando, pode acreditar no que eu estou te falando. Para cada não tem um sim de Deus. Para cada não tem um sim de Deus. E Deus, quando Deus diz sim e amém, aí ninguém vai dizer não para você. Você não vai precisar persuadir ninguém. Amado, confia. Moisés não usou influência lá com o faraó. Faraó, vamos conversar, nós somos compadres, temos um parentesco, um pouco distante, mas temos, sabe como é que é? Não. Ele falou, não, tem certeza? Não, tá bom. Deus vai lhe mandar uma praga, hein? Vou embora. Deixa a praga de Deus chegar. Você vai lá. Escuta uma coisa. Você não precisa choramingar. Você não precisa ficar mendigando nada. Você não precisa ficar implorando nada. Você não precisa ficar roendo a unha. Você não precisa de nada. Você precisa confiar em Deus. Ele vai pôr as palavras na tua boca. Você vai falar o que Deus te mandou falar. Se você ouvir não, você vai sair dali e falar, Senhor, e agora? Deus vai falar com você, vai te dar a direção. A hora, Deus vai inquietar. Se é para voltar, Deus vai começar a te inquietar. Volta lá, você vai voltar. Amado, Deus vai trabalhar. Moisés nunca voltou na frente de Faraó. Ele... Vou lá falar com o Faraó hoje. Quem sabe ele está de bom humor. Que eu passei, eu vi ele na janela do palácio. Ele estava todo risonho. Vou lá. Ele está risonho hoje, eu vou lá. Não. Deus falou, Moisés, vai lá. É para ir lá, vai lá, Moisés. Vou lá. Deus vai falar para você o que você tem que fazer. Josué, a característica de um homem forte e corajoso. Ele nunca questionou uma ordem de Deus. Suas estratégias sempre foram planejadas sob a direção e a palavra de Deus. Isso aqui é um segredo que nós vamos estudar muito. Vamos estudar muito isso aqui nesses dias. Muito isso aqui. As estratégias de Josué não era uma estratégia, um planejamento dele. Não era um trabalho desenvolvido sob conselhos e sabedorias que ele havia adquirido durante aos 40 anos ao lado de Moisés. Nananina, não. Ele sempre planejou debaixo da direção de Deus. Escuta aí o que eu estou te falando. Você faz plano, a resposta certa vem de Deus. Planeja de acordo com os ensinamentos da palavra. Deus vai te direcionando, Deus vai te dirigindo. Sabe, Deus vai te apontando o caminho. Deus vai te dar estratégia, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Você crê que Deus é poderoso para fazer isso? Você acredita que Deus é suficiente para fazer isso? Você acredita que Deus tem tudo o que você precisa para poder fazer o que você sonha ou mais do que você tem pedido ou pensado? Pois eu vou lhe dizer que ele tem, sim. Josué era um homem de palavra, que perseverava e honrava o que ele falava. Mas por que Josué era um homem de palavra? Lembra quando ele manda os espias? Lembra? Raabe, a prostituta, dá guarida para eles. Quando chega, ele fala, agora, quando a gente entrar, vamos destruir. Ele fala assim, só que tem uma mulher. Ele diz, não, na casa dela, não vamos mexer. Fala para ela pôr um paninho vermelhinho, não vamos mexer com ela. Ele mexeu com ela? Mexeu? Ele era um homem de palavra. Amado, isso é uma característica de um homem de Deus, uma mulher. Você tem que ser uma pessoa de palavra. Você tem que honrar a sua palavra. Escuta, honre a sua palavra, amado. Através da tua fidelidade nesse quesito, nesta força e nesta coragem de honrar a tua palavra, olha, Deus vai te honrar muito. Sabe? Honra os votos que você tem feito com Deus. Honra aquilo que Deus tem te mandado honrar. Honra a Deus, sabe? Seja uma pessoa de palavra. Josué foi um homem
muito devoto à lei de Deus. Nós não estamos mais no pacto da lei, vivemos o pacto de melhores e superiores promessas, a graça de Deus. Seja fiel à graça de Deus. Seja leal à palavra da graça de Deus. Não mistura a graça com lei. Não mistura a graça com humanismo. Não mistura a graça com axiologia humana. Seja fiel e leal à graça, porque a graça de Deus te basta. Por que Deus honrou Josué? Porque ele era fiel à lei. Porque Deus vai nos honrar, porque nós somos fiéis à graça. Diga, eu sou fiel à graça de Deus. Um pouco de fermento leveda a massa. Nós aqui não fermentamos a nossa massa, não. Nós vivemos o novo pacto, a nova aliança, a graça de Deus. Ele era um líder respeitado, porque ele confiava em Deus e todo mundo, quando olhava para ele, respeitava ele. Sabe quando as pessoas vão te respeitar? Sabe quando? Sabe quando as pessoas vão te respeitar? Quando elas verem o seu temor a Deus. Aí vão te respeitar. Eu falo isso para você, olha, com todo carinho, todo respeito. Falo isso aqui ao vivo para o mundo inteiro. Eu me recordo, um período da nossa vida, nós morávamos em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e nós íamos e voltávamos, ficamos 8 anos subindo e descendo a serra. O Lucas, pequeno, ficou um homenzinho, depois veio a Ana Laura, e depois veio o Gabrielzinho, nosso caçula. E a nossa vida era sobe e desce, até morando em Itanhaém, eu estou morando a idade do Gabriel, 10 anos que eu moro em Itanhaém. A igreja tem 18 anos, quase 19, então eu fiquei durante quase 9 anos subindo e descendo, 2, 3 vezes por semana. Às vezes descia só para dar gabinete, para culto, e a minha vida foi assim durante muitos anos. Então, pouco eu tive contato com a família, e a família da minha esposa, o meu sogro, ele fazia os aniversários, meu sogro fazia o aniversário dos filhos dele, do novo relacionamento dele, sempre aos domingos, e mandava o convite. E eu dizia, bonito, bem bonitinho, compra o presentinho, na segunda-feira a gente entrega. E por várias vezes ele falou assim, vocês não podem vir um domingo. E eu perguntei, você não pode fazer o aniversário em um sábado? Porque domingo é dia de eu servir a Deus, de eu estar aqui. Eu nunca abri mão. A pessoa pode falar mal de mim, pode não gostar de mim, mas tem que respeitar o quanto eu respeito a obra de Deus. Eu abri mão de uma porção. Agora, vou fazer o aniversário do meu filho. O bufete, é bufete que chama, é? É buffet. Quem foi que falou buffet? Como é que é o nome do buffet? Quem fala é o buffet. É pariência. No domingo é mais barato. Não quero saber. Não, vou fazer no domingo que é mais barato. Meu, você vai fazer no domingo, não me chama. Com todo carinho aqui, amo todos vocês. Mas não me chama para ir em festa em domingo que eu não vou. Toda pessoa que faz festa no domingo e me manda convite, sabe o que eu falo? Vou te falar para você saber o segredo. Não quer que eu vá. Porque se quisesse que eu vá, não faz no domingo. Não, mas porque se eu não fizer no domingo, a família não vem. Eu respeito você, mas você não me respeita. Agora, eu respeito a Deus. Eu não vou. Não é porque eu não amo você, não é porque eu não amo a sua família. É porque eu amo a Deus, eu amo a obra de Deus. E se eu não fizer isso, eu nunca vou ter o respeito das pessoas. A gente tem que entender que as pessoas só vão te respeitar se você respeitar a tua fé. Se você não respeitar a tua fé, se você não respeitar o teu Deus, se as pessoas não verem a devoção que você tem com as coisas de Deus, nunca vão respeitar você. Nunca. Quando você falar, eu vou orar, ora logo aí. Não vão te respeitar. Bispo, mas sabe que tem a minha tia, que às vezes a tia não respeita, a tia não te admira, a tia até vai falar mal da festa, mas você vai fazer a festa no domingo para trazer a tia, para honrar a tia, não vem no culto, deixa de vir no culto, deixa de servir a Deus. Mas um domingo, cada um faz o que quer da vida, pelo amor de Deus. Quer fazer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, faça o dia que quiser. O que eu estou querendo dizer
é que às vezes são pequenas atitudes que demonstram o quanto nós somos fiéis ao Senhor. E às vezes é nessa hora que a pessoa vai ter que te respeitar. E todo ano fazia no domingo. Na segunda eu dava o presente. Mas não ia. Você nunca vai vir. Eu falei, você nunca vai mudar? Até que um dia mudou. Aí eu fui. Fez no sábado. Aí eu fui. Bispo, mas é o teu sogro. Problema dele. Entre ele e Deus eu vou honrar Deus. Entre amar a Deus e amar a homens eu vou honrar Deus. Porque na hora que eu precisar do meu milagre, da minha bênção, quem vai me abrir porta não é homem nenhum, é Deus. Ah, isso é muito radical. É, mas se a gente não for radical como Josué foi, a gente nunca vai ser honrado. Josué foi honrado porque ele foi um homem radical em ser fiel à lei de Deus. Ele era um líder respeitado porque ele tinha, sabe, essa devoção com as coisas de Deus. Ele era um exemplo de conduta, de obediência. Eu queria encerrar dizendo isso para você. Meu irmão, minha irmã, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso em obedecer e servir a Deus. E Deus vai te honrar de um jeito que você não é capaz de verdade de imaginar. Você não vai ser capaz de imaginar. O que Deus tem para você, os teus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram, talvez nem tenha penetrado no teu coração, o tamanho da vitória que Deus vai te dar. Sabe, eu fico imaginando quando eles entraram em Jericó, e aqueles homens que haviam dormido no relento, que durante anos foram escravos, começaram a morar em casas que eles não haviam construído. Você já pensou nisso? Eles entraram em Jericó. Eu fico imaginando Josué chegando e falando, é essa casa aqui que eu vou morar. Eu fico imaginando ele entrando, pezinho, né? Com uma sandalinha de couro, e ele vendo aquilo tudo, ele diz, meu Deus. Você consegue imaginar a cena, você vivendo o que Deus tem para você? Consegue imaginar? Eu consigo. Eu consigo imaginar o que Deus tem para nós. Eu consigo imaginar até o que Deus tem para a tua vida. Você pode estofar o peito aí e dizer, eu estou convicto disso. Você é forte. Você é corajoso. Então creia que Deus já te deu a vitória. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Oh! E os fortes e corajosos das nossas guerras. Ah, amados, olha, semana de grandes bênçãos, grandes conquistas para você. Estenda suas mãos aos céus, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você, homem forte, mulher forte, homem corajoso, mulher corajosa, por uma semana de grandes conquistas. E não tenha medo da maneira com que Deus vai te dirigir. Abra os teus olhos e comece a ver, a contemplar o que Deus tem para a sua vida. Fique atento à inquietação de Deus. Fique atento ao agir de Deus. Porque o Senhor vai cumprir na tua vida o que Ele te prometeu. Vá em paz e feliz em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.